Vamos ver quem vai chegando aí, quem está chegando, quem está curtindo essas aulas que são incríveis para a gente poder estar realmente conectando com as nossas forças arquetípicas, os nossos arquétipos. Quem está gostando dessas aulas, quem está acompanhando, está percebendo que cada vez mais a gente conecta com as pessoas que realmente querem os nossos serviços, querem os nossos produtos e por isso que a gente vem trazer esse conhecimento cada vez mais para vocês. É muito importante que a gente faça essa conexão de arquétipos para que a gente possa estar entendendo, né? Comprar é ótimo, só que é horrível. Como assim? Sim, quando a gente trabalha com os arquétipos, a gente está aqui justamente para poder falar sobre as possibilidades arquetípicas do nosso dia a dia. Deixa eu aceitar o Jack aqui. Bora! Vamos lá, gente! Vamos lá, meu povo querido! Deixa eu trocar meu óculos aqui, porque esse aqui, ele é ele enxerga mais. Ele enxerga mais, é um vitrô de carro que faz a gente enxergar mais. Muito bem, muito boas-vindas a todo mundo aí. Eu sou a Alessandra Hag, para quem não me conhece, eu sou psicóloga especialista em arquétipos, né, que ajudam vocês a entenderem, eu ajudo as pessoas a entenderem sobre os sinais, sobre o inconsciente coletivo, como que funciona a tua jornada, como que a gente se conecta com as possibilidades, como que a gente faz com que a gente venda o nosso produto, o nosso serviço para as pessoas. Então é por isso que a gente vem todas as segundas e sextas-feiras aqui para falar sobre espiritualidade e carreira. Espiritualidade e carreira porque estamos sim numa nova era de poder estar trazendo, né, a espiritualidade, ajudando as pessoas cada vez mais nesse contexto de espiritualidade e carreira no trabalho, com todo o aspecto de humanização que o mundo virtual está pedindo. Então vamos lá, pessoal. Quem está vindo aí para a nossa aula de hoje? Para a gente vender na internet, para a gente poder conectar com as nossas essências, vocês já vêm aqui nesse canal fazer uma busca de autodesenvolvimento pessoal, certo? Quando a gente vai se conhecendo, quando a gente vai entrando em conexão com as nossas coisas, a gente consegue, de alguma forma, estabelecer um critério consciente e inconsciente de processo de vendas, de processo de apresentação de oferta para os nossos produtos. Quando a gente aceita comprar um produto, quando a gente aceita comprar um determinado serviço, a gente entende que existe aquele diamante que eu vou conseguir transformar a minha vida, existe aquela pedra preciosa, existe aquele olhar do mentor, existe aquele guia, né? Para quem que é essa aula? Para aqueles que querem realmente conectar com as suas vidas no mundo online, em função de toda essa pandemia que nós estamos passando, já há mais de um ano, né? Estamos aí no segundo ano de pandemia, enfim, indo para o terceiro praticamente, e o quanto a gente precisa estar olhando para essa questão do mundo online. Todas as marcas, Guess, Renner, todas as marcas estão migrando para o digital. Lojas estão fechando, a Zara fechou aqui até no shopping de Porto Alegre, só vai ter uma loja em Porto Alegre, antes tinham várias, porque estão trabalhando no formato online. Todas as pessoas, todas as empresas estão buscando o formato digital. E você aí pode estar né, adquirindo aí uma boa renda, uma renda extra, enfim, para que você possa estar comprando, né, vendendo, comprando não, vendendo serviços, produtos. E se você, por exemplo, é prestador de serviços, se você é um corretor de imóveis, ou se você ainda não é,
este é o grande momento para você entrar também nessas áreas que estão cada vez mais fortes, vendendo, conectando com clientes no mundo digital. Eu vou tomar minha água aqui para que eu não tussa aqui durante a live, né? Que a gente começa a falar empolgado e vem aquela tossezinha chata. Internet melhor, deixa eu ver aqui, gente, deixa eu abrir o meu para ver como é que vocês estão, para ver, entender como é que tá o chat, eu conhecer quem está aqui comigo. Eu quero saber quem são vocês que estão aqui. Vamos compartilhar o link desse canal para a gente chegar aí junto com a Kátia a 1 milhão de pessoas. Sim, nós queremos ajudar esse canal a transmutar, né, todo o seu processo de conhecimento, de sabedoria, com todos os profissionais da área, para poder estar em conexão com todos vocês. Gente, vamos lá! Hoje a gente vai trabalhar sobre a questão arquetípica, aonde a gente vai conseguir, eu vou conseguir transmitir para vocês um olhar diferenciado. Peguem papel e caneta aí, papel e caneta, para que vocês possam entender. Comprar é ótimo, só que é horrível. Como é que fica isso na questão do mundo, do mindset das pessoas que estão conectadas, olhando os produtos de vocês, olhando a forma como vocês se apresentam, olhando o formato como vocês querem. E eu, Alessandra Hag, sou. Deixa eu botar aqui. Siga. Fixar. Ok. Justamente para a gente poder estar compartilhando bastante esses conteúdos. Então, o que, que acontece, gente? Muitas coisas que a gente procura entender, fazer como um conhecimento, né, de um determinado produto que a gente começa a estudar, ou que a gente começa a confeccionar, ou que a gente revenda, a gente precisa entender que sempre vão acontecer algumas coisas. Mesmo no serviço que a gente presta, também vão acontecer algumas coisas no mundo da internet. Algumas coisas que vão nos boicotar nessa trajetória, né? Nessa jornada que é essa transição de carreira para o digital. E o que, que eu quero trazer aqui para vocês? Dentro desse aspecto de carreira, de transição, eu quero dizer que é muito importante a gente conseguir olhar para um arquétipo bem definido, né? Eu tenho o meu arquétipo aqui definido com relação à história desse índio, né? Aonde vem toda uma trajetória minha também de querer unir a história arquetípica dentro do meu posicionamento, dentro da minha forma de agir, dentro das coisas que eu gosto e aonde eu fui me conectando com o meu propósito. Então, quando a gente coloca algumas coisas para vender, a gente entende que para que a gente não saia do foco, muitas coisas vão atrapalhar. Ou é a forma como você entregou o produto, entregou o serviço, e alguma queixa vai haver, alguma reclamação, algumas coisas vão acontecer. E isso não vai mudar o nível de conhecimento da gente. A gente precisa pensar que a natureza, ela vende por si só todo o nosso produto que vai para a maioria das pessoas, até quando a gente fala sobre as dores que ela sente frente aos nossos produtos. Que dores são essas? Dor nas costas? Dor aonde? Dor aqui, dor ali? Gente, as dores são as necessidades, né? Existe aí um critério, por exemplo, um critério no mundo imobiliário, um critério no mundo das vendas, do telemarketing. Todo mundo aqui trabalha, né, com celular, tem o seu celular. Quem aqui recebe muitas ligações de várias operadoras o dia inteiro? Então, isso acabou sendo um problema,
porque as pessoas não aguentam mais receber este tipo de ligações para trocar de operadora, para migrar, para fazer portabilidade, para isso, para aquilo. Quando chega um determinado êxtase daquele processo, algo indica que precisa ser mudado. E nesse momento que surgem as ideias para que qual a nova forma que eu posso vender o mesmo produto e que seja atrativo para as pessoas lá do outro lado. Então, é nesse sentido que a gente entende o que é vender. E vender mostra para a pessoa que o seu produto ou serviço justifica uma mordida no seu orçamento apertado. Quando a gente aprende a vender, a gente instiga a pessoa a entender que ela realmente precisa realizar aquele desejo, aquele objetivo, e ela vai se esforçar da melhor forma possível para poder adquirir aquilo que ela realmente entende que pode. Então a gente parte do princípio que ninguém tem dinheiro sobrando, certo? Ninguém tem dinheiro sobrando para te dar sem um bom motivo. E quando a gente entende isso, todo mundo tem sempre aquele. Dizem, né? Tem aquele PTU que está pagando, aquela conta para pagar, deixa para ir pro, deixa o dinheiro para ir para o shopping, porque é melhor do que comprar um curso. Enfim, sempre existem objeções que aparecem na hora que a gente quer vender. E quando aparecem essas objeções, a gente começa entendendo que é aqui que entra a psicologia digital. Por que eu vou conseguir fazer a minha primeira venda? Quando eu entender essa psicologia no comportamento do nosso consumidor. Então, as pessoas trazem como objeção essas questões. Eu estou pagando muitas contas, eu estou sem dinheiro. A gente precisa fazer com que as pessoas entendam que o seu produto, que o seu serviço é que vai valer, é que vai levar aquele aumento do seu salário, que no fim das contas, o teu financiamento do o teu financeiro que foi para pagar o IPTU vai dobrar para tu poder pagar de forma livre. Essa é a consciência que a gente leva às pessoas quando realmente tu vivencia aquela prática, quando tu vivencia aquilo que no dia a dia a gente respira, a gente age e viu que transforma. Eu vi que as questões dos arquétipos, quando eu migrei para o mundo digital lá em 2018, quando eu comecei, 2017, já fazendo divulgações de eventos no presencial que eu realizava, eu comecei a migrar para o digital e comecei a perceber as características dos comportamentos, como é que as pessoas vinham até o meu produto, até o meu serviço. E eu consegui virar esse jogo e por isso que agora não adianta ficar só comigo. Eu preciso estar aqui compartilhando com vocês. Então, eu preciso mostrar que algumas coisas acontecem, que essa psicologia toda no digital é para qualquer pessoa que queira vender alguma coisa, desde cursos, produtos, pequenos e grandes negócios, enfim, qualquer coisa, é um serviço que vocês estão prestando, tudo que vocês podem estar apresentando, vocês poderão estar dizendo que precisa entender como que é diante desse comportamento que está do outro lado. Como que a gente vai atrair? Aí a gente trouxe, né, em várias aulas aqui sobre arquétipos. Se vocês forem olhando as aulas anteriores, vocês vão entendendo o que significa. E eu aprofundei, me tornei especialista, né? Há 21 anos eu estou nessa área de transição de carreira e consegui entender a especialidade que tem quando a gente entra com os arquétipos para a nossa primeira venda. A primeira venda ela tem que ser de si mesmo e essa primeira transação tem um código de comportamento que é específico. Esse código que eu quero desvendar para vocês, que é através dos arquétipos. E aí, várias coisas, e hoje eu vou aprofundar um pouquinho mais. Para quem assistiu a aula de sábado, quem não assistiu, corre lá no meu canal, vai entender o que a gente falou sobre os grupos, comunidades, grupos que a gente tem dos 4 objetivos, né, do comportamento humano, onde entram determinados comportamentos de arquétipos que a gente nasce, vai se desenvolvendo conforme o desenvolvimento da nossa personalidade. Então, ele vai nascendo de forma natural. Não é algo que a gente adquire,
não é algo que a gente compre. A gente, todos nós, todos vocês que estão aí do outro lado, temos 12 arquétipos que foram estudados cientificamente por Jung. E isso é o que movimenta o comportamento do nosso consumidor, o nosso comportamento na hora de comprar. Então, a gente vai entender cada vez mais o quanto a gente quer trabalhar com relação a essas duas questões que são bem importantes: o comportamento consciente e inconsciente. E agora que a gente vai começar. Tá com papel e caneta aí? Bora lá, gente. Quero ver essa live bater aí, trazendo bastante pessoas para esse canal maravilhoso, que é um canal que contribui com informações importantes, informações científicas, para que a gente possa estar realmente ampliando as possibilidades para as pessoas. O negócio aqui é servir. O nosso lema aqui é servir. E quando a gente quer servir, a gente está disposto a compartilhar o nosso conhecimento e trazer para vocês essa sabedoria. Então, imaginem assim, como uma boa professora, imaginem uma grande biblioteca. Vamos lá, papel e caneta na mão. Imaginem uma grande biblioteca na qual você arquiva todas as suas vivências, as suas sensações, os seus sentimentos, as suas experiências. Isso é importante entender porque todos nós temos essa grande biblioteca. Então, é assim que a gente vai acessar o comportamento do nosso consumidor, do nosso cliente, para oferecer o nosso produto ou serviço para ele, né? Então, como é que a gente faz? Todas essas vivências, essas sensações vão para essa grande biblioteca. E quando a gente tem esse conhecimento, essas experiências, todos esses registros, né? Tudo aquilo que foi absorvendo ao longo da vida são os registros que vão passando, né? Semanas por semanas que a gente vai lendo, vai formando, formatando livros, e esse vai para esse lugar, esse vai para esse lugar, e é assim que o nosso inconsciente vai fazendo. Essa aqui vem para cá, essa vem para cá, e vai criando a grande biblioteca que está dentro de nós, no nosso inconsciente. Isso organiza e coloca alguns mais pessoas mais calmas, mais ou menos agitadas, enfim, mais conhecidos, porque não gostam, porque alguns gostam de algumas coisas, outros não gostam de outras, e tudo isso é separado, o que tu gosta, o que tu não gosta. Todas essas marcas, os traumas, as coisas alegres, o gosto pela comida, pela bebida, o gosto pela todo do bem e do mal é registrado nesta grande biblioteca. Quando a gente entra com esse aspecto, a gente não organiza esse aspecto mental. A gente não tem a capacidade de organizar. E esse trama mental todo é o nosso inconsciente, é aquilo que está mais a fundo do que aquilo que a gente já vivenciou de forma consciente. Então, por isso o iceberg, a ponta do iceberg e o grande iceberg que fica abaixo, que a gente não sabe o que tem lá, funciona dessa forma. Então, a gente funciona muito mais no inconsciente do que naquela parte consciente. Então, a gente vivencia todo esse processo e aí a gente fica pensando imediatamente se não está fazendo aquele pensamento tradicional, enfim, aquele pensamento de escassez, a gente fica olhando, fica repetindo as coisas, ou seja, tu tá indo só para um lado da tua biblioteca e não tá expandindo o que tu pode expandir. Então, todos nós temos o mesmo comportamento. Todos nós temos a mesma forma de poder captar. Então, faz parte do nosso processo de arquivar essas informações. E aqui é que vai sair essa primeira venda, esse primeiro processo. A gente arquivou, então, e quem organizou isso foi o seu, enfim, inconsciente de uma forma assim. E aí o que acontece? A gente fala então a importância do que
é organizar todo esse processo inconsciente. Para Jung, né, que é o nosso mentor aqui dentro desse princípio, ele fala que esse grande palácio de biblioteca, ele divide também em duas partes, que é essa que a gente está falando do inconsciente e do consciente. E que essa biblioteca imensa que eu estou mencionando aqui para vocês, é onde eu guardo todas as minhas experiências e as minhas vivências. Então, tudo que é registrado de todas as formas é guardado nesse grande palácio que tem esta grande biblioteca. Então, pensem assim: a gente tem aí os meus relacionamentos, o que foi dito para o meu amigo, o que, que ele me disse, a briga com a minha mãe, a briga com o marido, a briga desde a nossa infância. Então, olha o arsenal de livros, de arquivos que a gente tem dentro de nós. Esse é o grande poder da mente. Né? Então, entender esse processo, entender que todas as pessoas estão imbuídas nesse processo, é entender como que elas se comportam. Há uma grande parte dessa biblioteca que é chamada de inconsciente. Então, vamos pensar assim: existe o consciente, que a gente consegue, né, tá aqui agora nessa aula, anotando algumas coisas, e eu tenho uma grande parte dessa biblioteca que é um inconsciente coletivo, e que aqui estão armazenados não apenas aquilo que eu vivi, mas também aquilo que a nossa espécie humana partilha com os outros, né? Aquilo que a espécie que a gente viveu em compartilhamento. Então, pensa assim: se a gente for pensar como se estivesse dentro de uma biblioteca mental, que parte dela a sua coleção individual. Então, a gente é muito coletivo e a gente é muito individual. E aí, às vezes vem essa confusão, porque eu quero ser muito coletiva, no princípio de ajudar as pessoas, mas eu também tenho as minhas questões muito pessoais, eu tenho as minhas questões muito individuais. E quando a gente está colecionando, né, essa coleção toda de informações para partilhar com todas as pessoas, isso entende, o ego entende, como é que ele faz? Que todas as pessoas que existiram e que existem, elas vão armazenar coisas dentro delas. Então, se o ego sabe disso, essa biblioteca mental, com essa parte toda coletiva que está lá guardada, nós temos acesso a essa área. E essa parte da biblioteca, ela é inconsciente, mas se eu acessar, ela vem para a consciência. E aí é que entra o aspecto de como é que a venda vai acontecendo. Como é que o mundo online vai acontecendo. A gente encara isso um pouco como se fosse uma herança. Uma herança coletiva para todos nós pegarmos, né? Todos têm. Então, eu tenho, além dos meus registros, eu também tenho parte da biblioteca que eu conecto com as informações das pessoas, do coletivo. Então, olha que maluco isso, gente. Entender, muitas pessoas ensinam arquétipos de qualquer jeito. Eu estou ensinando aqui, compartilhando com vocês o termo mais científico que tem de Jung, que entra um aspecto de psicanálise, que entra um aspecto de psicologia mais profunda, para que a gente possa entender essa junção entre a biblioteca individual e a coletiva. Aqui existe uma confusão. Aqui é que a gente entra em depressão, que a gente fica confuso, não sabe para que eu sirvo, para que eu dou, o que está acontecendo comigo, qual é a minha área. Existe essa biblioteca individual e essa coletiva, e a gente precisa nos tornar pessoas diferentes de uma para a outra. Como isso, Hag? Bom, nem todos vão ler os mesmos livros nessa biblioteca. Percebam, nem todos vão ler os mesmos livros, nem todos vão acessar exatamente as mesmas obras nessa biblioteca, nem todos gostam das mesmas coisas. Então, existe um arsenal de livros do meu mundo individual e do meu mundo coletivo, que são também de outras pessoas. E as pessoas têm acesso a essa biblioteca.
E quando elas têm acesso a essas coisas que estão lá para serem acessadas, enfim, é lá dentro desta parte coletiva, na nossa biblioteca mental, que estão esses arquétipos. Eu me faço entender, gente. É nessa parte que ficam os arquétipos. Entenda que o arquétipo ele não precisa ser ensinado para quem precisa ser apresentado para alguém, por exemplo, né? Para que ele exista dentro de si, para que ele se desenvolva. A gente não compra arquétipo, a gente tem essa biblioteca do coletivo e que aqui dentro deste arsenal de informações, que é uma biblioteca, vamos dizer assim, desorganizada, porque a nossa mente às vezes confunde, porque somos humanos, então humanos ela realmente desorganiza. E aqui dentro, quando entra esse processo coletivo, é que estão os arquétipos. Quando as pessoas podem acessar esse acesso coletivo, esses livros, essas informações que estão no coletivo. Aqui estão os arquétipos. O que acontece? Nossa construção do inconsciente, todo o nosso processo coletivo, ele deixou os arquétipos lá dentro e é por isso que lá estão todas as informações que podem ser acessadas por todos. E nós acabamos identificando com aqueles que nós conhecemos, com aqueles que nós identificamos, com aqueles que nós nos aproximamos. Eu tenho interesse sobre isso, eu tenho interesse sobre aquilo, eu tenho interesse sobre as coisas que aparecem em determinados filmes. Por exemplo, eu não gosto de filme de terror, mas o meu filho e o marido gostam. Então, tem as pessoas que gostam, então todos acessam a mesma biblioteca que eles. Mas os que não gostam, talvez venha para o meu que gosta de espiritualidade, gosta de estudar o comportamento humano, gosta de estudar o autodesenvolvimento. Então, vocês vêm e acionam a minha biblioteca. E eu aciono a de vocês. Isso são arquétipos. É nesta linguagem aqui que cada vez eu quero trazer mais clareza para vocês da forma como eu entendi e da forma como eu consegui progredir na minha vida, estudando com vários profissionais, né, sobre arquétipos de criativos, sobre arquétipos de várias coisas. Tudo que eu fui aprendendo, que eu fui concretizando, realizando, hoje eu tenho o dever de estar passando aqui para vocês. Porque esta é a minha missão, eu consegui fazer as coisas se realizarem. Então, quando os personagens aparecem em filmes, em livros, e até mesmo as pessoas que a gente reconhece, elas já habitam no nosso inconsciente. Bingo! Acertou! Olha isso, gente. Como é que funciona quando quando a gente se identifica com relação a filmes, personagens. Eu vou lá e gosto de filme viking, de magos, eu gosto de filme de startup, de tecnologia. Quando a gente chega e reconhece esses personagens, é porque esses personagens já fazem parte da gente. Existe uma identificação, já está no meu inconsciente coletivo. Eu só fui lá e acessei, busquei lá no inconsciente de outras bibliotecas e que tem a ver com a minha. E aí se conectou. Então, ela vai ficando maior, ela vai ficando maior. Então, olha o tamanho disso, né? É realmente para vocês abrirem o mindset para entender o tamanho de informações que a gente tem e que a gente percebe que esses arquétipos são uma força tremenda. E quando eu conecto com aquilo que eu começo a ver, eu gosto de pedras preciosas, eu gosto de diamante, eu gosto de ouro, eu gosto de dinheiro. Tudo isso são arquétipos. As pessoas muitas vezes dizem assim pra gente, anda com pessoas que são mais evoluídas do que tu. Anda com pessoas que já sabem trabalhar com o dinheiro, já sabem organizar. Anda com pessoas que já sabem ter um controle financeiro.
anda com pessoas que sabem como ganhar mais dinheiro. Enfim, né? Falando de um lado mais capitalista mesmo, no sentido de que vende, tem dinheiro na história, né? Quando a gente fala sobre isso, é para acessar esse tipo de coletivo. Porque se a gente ficar, não, eu gosto do pobre, eu gosto da situação da escassez, eu gosto da situação do simplinho. Não que eu não goste, eu adoro uma casa chalezão com um monte de flores. Mas não quer dizer que eu não consiga ter a minha administração financeira. Então, eu posso gostar e apreciar as coisas, mas eu preciso entender que esse inconsciente, essa biblioteca, ela vai poder trazer mais informações interessantes para o meu desenvolvimento, se eu puder conectar com este inconsciente, com esse grupo de pessoas que gostam dessas coisas. Porque se eu ficar longe dessas pessoas e ficar perto das que gastam, 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 eu também fico nesse inconsciente coletivo. Então, qual é o exercício que a gente faz? Aqui em casa a gente faz, eu e o marido. Agora nós vamos economizar para a gente fazer aquela reserva para a gente viajar, pegar a moto e ir para o mundo. A gente agora vai fazer isso, vai fazer aquilo para organizar. Então, a gente une os nossos inconscientes de uma forma consciente, inclusive, mas outras coisas vão acontecendo para a gente ir para aquele mesmo caminho. Porque quando a gente entende essa força dos arquétipos, quando a gente entende essas possibilidades que a gente alcança num nível de conexão muito maior com os outros, a gente entende que é permitido que a gente alcance a conexão com a nossa espécie, com a alma, com a nossa espécie enquanto essência mais pura da nossa espécie, que por acaso a gente assume algumas variações, sendo os 12 arquétipos de Jung, as mais tradicionais. Os 12 arquétipos de Jung são as mais tradicionais. O criador, a pessoa comum, o bobo, o comediante, o herói, enfim, dos 12 que eu já falei nas aulas passadas, né? Então, quando a gente entra para esse olhar de arquétipo, aqui eu começo a conversar com o meu cliente que está lá do outro lado. Eu começo a conversar contigo, te explicando como que é feito as propagandas, como que é feito a linguagem de determinados gurus que você segue. É desta forma, ela vai entrando nesse arsenal de bibliotecas. E quando ela vai entrando de uma forma coletiva, a gente vai acessando. E aí, muito tem sobre registros sarcásticos, para quem já estudou, muito tem de a gente acionar também o sétimo plano da existência, que é a questão do Theta Healing. Se a gente for olhar algumas técnicas, a gente entende que, de alguma forma, eu que venho para o mundo da Terra, que é essa transição de carreira, a gente entende que esses mundos espirituais, essas técnicas também nos trazem a mesma informação, porém de formas diferentes. E isso é o mais lindo da vida, né? Que a gente vai descobrindo novas propostas com outro olhar, com uma nova lente dentro da minha trajetória. Mas, Ali, o que isso quer dizer? Então, eu entendi que tudo isso é muito legal, que é uma biblioteca, que isso tudo é maravilhoso, mas o que quer dizer de fato? Para que serve o arquétipo como me ajuda no nível mais prático da coisa? Né? De repente vocês estão se perguntando aí. Então, veja, sabe aquela grande questão que atormenta todos porque estamos aqui com o nosso papel? Sabe aquele, qual é o significado da criação? Por que que nós estamos aqui? Tudo está um caos. O que está acontecendo com o mundo? Tudo sem motivo algum por trás disso. O que está acontecendo? Sabe aquelas perguntas assim que as pessoas fazem, que é um grupo de pessoas que traçam o grande drama humano? Esse é o grande drama humano, com relação ao que eu vim fazer aqui, por que eu nasci, por que eu estou aqui, se eu tenho que passar por isso, por aquilo, por aquele outro, e não desfruto da vida de uma forma sábia,
para que eu possa estar conectando com os meus clientes, conectando com os meus alunos, conectando com as pessoas que eu gosto, que eu aprecio, que eu entro em contato. Se eu entro em contato contigo pelo telefone, pelo WhatsApp ou por aqui, é porque eu vejo um grau de importância em você, em poder estar te explicando sobre os arquétipos, em poder estar te explicando como que funciona essa grande biblioteca. E, gente, para a gente entrar em conexão com o outro, o arquétipo, eles são expressões de grande chama humana. É uma força que vem da gente, que eles são atalhos como ferramentas que nos ajudam na tarefa de compreender esse drama humano. Então, quando Jung estudou os 12 arquétipos, ele foi em função dessas perguntas do drama humano. Por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Qual é o meu propósito? Aonde que eu vou parar? O que vai acontecer? O que isso está acontecendo no mundo? Deus amado, enfim. Tudo isso, Jung foi, porque isso vem de anos, né? Jung conseguiu chegar nessa questão do inconsciente coletivo, onde ele conseguiu ver que tudo isso faz parte desse software que todos nós trazemos dentro da nossa cabeça. E por isso eu acho muito interessante a tecnologia, o mundo digital, porque a mente humana, ela funciona como um software, porém com as suas diferentes habilidades, né? Que só o humano sabe fazer e que os robôs ainda não conseguiram, né? Que são poucas ainda. Tem muitas coisas, mas eles estão chegando lá. E aí, fazer parte do nosso sistema operacional, por assim dizer, os arquétipos, gente, eles possibilitam, então, que a gente encontre esse significado quase automático para o caos que a gente existe, que a gente está hoje nesse ao nosso redor. Tudo que está acontecendo, o caos que está havendo, existe uma consciência coletiva por trás de tudo isso. Olha o inconsciente coletivo em prol, em função da morte, em função da perda, em função dessa grande mudança que está acontecendo no mundo. Tudo isso estão gravados no nosso íntimo, estão armazenados lá na nossa biblioteca mental. E a gente reconhece, há quem dizem ainda que a gente traz, inclusive, memórias dos ancestrais. Eu ainda não aprofundei sobre isso. Eu sei algumas coisas com relação a os arquétipos de animais, que eu vou começar a aprofundar isso ao decorrer, né, da carruagem, para a gente poder estar aprofundando todos os tipos ancestrais, inclusive, que eles já trabalhavam. E a gente reconhece todos esses arquétipos porque, como a gente foi um programado, vamos dizer assim, para ao longo de milênios, pensem, olha quantos milênios a gente já está aí, né, trabalhando, evoluindo, quantas gerações foram vindo. E elas só foram vindo por meio de arquétipos. Porque como é que o ser humano ia sobreviver? Como é que o ser humano iria se comportar frente a tudo isso? Então, entender todas essas questões é entender as conexões ocultas da nossa vida. Quando a gente fala, isso não aconteceu por acaso, eu não encontrei essa pessoa por acaso, esse encontro não foi por acaso. Tudo isso está na nossa biblioteca. Isso é o mais interessante. A gente não sonha. Eu sonhei na noite passada que eu estava num outro plano, que eu estava num planeta alienígena, que eu não sabia, mas que eu estava bem lá. E não entendia. E num outro momento eu sonhei que eu estava pisando em chão de pedra, a roxinha. Como é que é o nome? Até me esqueci. Mas, enfim, eu pisava no chão. Quando a gente sonha isso está no meu inconsciente. Isso está sendo desejado, foi conectado de alguma forma por uma dimensão
além, através do meu sono, dos nossos sonhos, enfim. A gente sabe um pouco sobre isso, mas a gente não sabe aprofundar, porque acha que tem que ser psicólogo para aprofundar, e não precisa. A gente só precisa querer aprender. Então, a gente entende que esses acontecimentos, esses significados da existência, não poderiam acontecer sem os arquétipos, sem esses 12 arquétipos. Quando a gente pensa em mãe, a gente vai para todo lugar do mundo. Mãe tem o mesmo significado? Praticamente sim, né? Mãe tem o mesmo significado. Falou em mãe, cuidar do filho, a galinha com os pintos, enfim, tem todo uma rede arquetípica em cima da mãe. Se a gente for falar na Nossa Senhora, tem toda uma rede arquetípica em cima da Nossa Senhora, Aparecida, Nossa Senhora de Fátima. Cada um tem uma história arquetípica para contar. Então, isso é o mais bacana de tudo, gente. Qual é a real utilidade para usar o nosso arquétipo? Como é que tá ali as perguntas? Deixa eu ver aqui do ladinho. Como é que estão as nossas perguntas? Se vocês têm... Estão me fazendo entender, gente? Me falem, para eu poder estar me direcionando aqui. Boa noite, sou de Portugal. Oi, Aldina, seja bem-vinda. Quem mais aí? Vamos ver. Ou usamos a internet para avançar, ou ela nos usa. É isso aí, bem me quer, é isso aí. Boa noite. É isso aí, vamos aprender a usar essa ferramenta como um todo, né? Gente, vão comentando aqui que isso é importante também. Vão fazendo perguntas, vão fazendo comentários do que vocês vão identificando para a gente poder evoluir e também a gente poder ajudar vocês aqui, né? Ametista, obrigada! Isso, ametista. Isso aí. Então, vamos lá. Qual é a utilidade para os. Qual a real utilidade para a gente usar um arquétipo? Percebam que toda semana eu estou usando esse diamante aqui. Toda semana eu estou conectada nesse diamante e com o meu guardião lá. Está sempre comigo. Quando eu trago isso, quando a gente adota, quando a gente adota Quando a gente adota, a gente descobre que quando a gente assume esse abraço, assume esse objeto, essa figura, esse personagem, a gente investe para nossa marca, para quem eu sou, para quem eu vou compartilhar, como uma personagem na minha comunicação, e eu possibilito que as pessoas acessem os seus softwares e trazem na sua cabeça o acesso a essa biblioteca coletiva. Quando eu venho aqui, por exemplo, eu tive algumas pessoas que me buscaram, que estão querendo fazer descobrir o seu arquétipo dominante, é só me chamar no direct, que eu vou passar o link para vocês. Eu estou descobrindo os arquétipos dominantes, né? Fazendo o teste de Jung, para que vocês possam descobrir o seu arquétipo dominante. E elas me dizem, o que me conectou foi quando tu falou do cristal. Várias pessoas me disseram. Outras me falou do ovo de avestruz, da história que eu contei do meu filho, com o ovo de avestruz, que tem uma história arquetípica nisso. Então, quando eu acesso isso na cabeça de vocês, eu me conecto. Eu quero saber qual é o meu arquétipo dominante. E aí, quando a gente acessa essa biblioteca mental, a gente faz essa conexão imediata sobre esta linha, né? Porque se eu peguei o diamante, tem mais pessoas que estão pegando diamante por aí, pensando no diamante, trabalhando com diamante, comprando diamante de verdade. O meu não é de verdade, o meu é uma bijuteria, né? Uma joia meio que lapidada que a gente encontra em alguns locais, né? Imagina um diamantão desse tamanho aqui. Bom, eu acho que, enfim, eu estaria bem protegida aqui, né? Então, quando a gente conecta isso na biblioteca mental, a gente faz essa conexão imediata e a pessoa vem.
Então eu tenho que mostrar algumas coisas. Esses dias eu estava tomando água em vidro de pepino. Um vidro de pepino que eu fui num restaurante e eles, por uma questão de sustentabilidade, né? Dessa questão toda de reaproveitamento, eles servem suco no vidro de pepino, no vidro de normal. E eu peguei o vidro aqui, coloquei água e comecei a tomar. E aí algumas pessoas vieram me chamar, Alessandra, achei muito legal a ideia de aproveitar os vidros para fazer de copo. E é muito legal. Tu pode até fazer pinturas nele, tu pode. E ele cabe mais. E a gente que vive tomando água, pega um vidrão de pepino e coloca ali e fica a água ali do teu ladinho, tu não fica toda hora levantando. Enfim, isso é conexão. Eu conecto por um simples vidro de pepino. Aí outra vez eu tava falando que eu tava filmando o marido que ele faz cebolinha em conserva. Ele adora fazer. E eu comecei a filmar ele fazendo para ensinar para as outras pessoas, ó, Jefferson, a gente vai fazer o teu canal, tu vai ensinar as pessoas a fazer cebolinha em conserva. Isso é um produto. E aí, quando eu falei isso, várias pessoas, ai, me deu água na boca. Quando tu falou em cebolinha em conserva. Percebe que esse arsenal de biblioteca tem conexões pelo que a gente fala, pelo que a gente apresenta, pelo que a gente. Então, quando tu vai apresentar o teu produto, o que que tu quer conectar com essas pessoas? Tu tem que saber quem elas são para conectar com elas. E aqui é o grande âmago da questão, né? Porque a conexão mais direta e mais profunda, em termos de significado, em termos de essência, é quando a gente explica o arquétipo para as pessoas que reconhecem esse arquétipo e entendem aquilo que a gente significa. Por exemplo, tu está fazendo um crochê, né? Ou tu está apresentando o pátio de uma casa linda, maravilhosa, e que ali tu vai fazer o teu trabalho, e que ali tu vai fazer o churrasco com a família, e ali tu vai fazer. Quando tu apresenta essas questões comportamentais, de fazer alguma coisa, de construir alguma coisa, tu tá conectando arquetipicamente com esta biblioteca. Pessoas gostariam de fazer churrasco nesse lugar, pessoas gostariam de estar dentro dessa piscina, pessoas gostariam de estar fazendo esse crochê, aprender esse crochê, pessoas gostariam de estar, enfim, qualquer forma, quando pinta as unhas, né, as meninas lá, quando fala da questão dos signos aqui, quando a gente entra às 7h30 da manhã na meditação com a Kátia, eu faço às 7 da manhã, a Kátia faz às 7h30. Quando a gente entra nessas meditações, tem pessoas que conectam direto com esses arquétipos. Ou é com o pensamento do dia, ou é com a própria meditação, ou é para obter o relaxamento. Tudo que é dito vai conectando arquetipicamente. Então a gente conecta com a nossa marca, com a nossa essência, com o nosso personagem, com os nossos valores, com as nossas ideias simbólicas, que são aquelas que estão mais profundamente arraigadas e a gente vende. Aqui a gente faz a nossa primeira venda. Primeira venda a gente faz aqui. E aí o que que acontece? Me sigam aí, gente. Quero ver vocês me seguindo, tá? Isso é bem importante, é uma troca aqui que a gente faz. Não é o seguir por seguir, porque vai ter curtidas lá, não é nada disso. Quanto mais seguidores a gente tiver e curtidas, mais o algoritmo vai entregar para outras pessoas. E o meu desejo é entregar para mais pessoas, né? Porque é um conteúdo gratuito que todas as segundas e sextas eu estou aqui trazendo com todo o meu amor para justamente abrir o mindset das pessoas, ajudar elas, como que elas são envolvidas em tomar Coca-Cola. Todo mundo sabe que Coca-Cola faz mal. Eu não estou dizendo nada aqui contra, tá? Que não me processem. Mas todo mundo sabe que tem não sei quantos quilos de açúcar, não sei quantos, enfim. Mas o que que a gente faz? A gente vai lá e compra uma coquinha. Por quê? Porque todo o arquétipo da Coca-Cola é fantástico. Harley Davidson, quem gosta de moto aí, eu já falei sobre isso. Toda a propaganda da Harley é feita
para o cara rebelde, o cara aventureiro. E todos que se conectam com esta biblioteca do rebelde vão gostar de moto, vão gostar de aventura, vão gostar de Harley Davidson. Eles não vendem a moto, eles vendem a aventura, a rebeldia. Então, entender isso, gente, a gente tem que fazer um alerta, né? Para que a gente possa entender com mais precisão essas questões. A gente faz um alerta aqui. Se você está pensando que utilizar os arquétipos é fácil, simplesmente tu pensar na imagem, tu pensar no objeto, muita gente não acaba obedecendo a teoria no sentido da experiência de Jung e acaba escorregando e usando-a de qualquer forma, da forma errada, e até prejudica a própria marca, né, os próprios projetos, prejudicam até os seus próprios formas de realizarem as suas coisas, porque ensinam de forma errada o uso do arquétipo. E eu falo isso porque se você ir e abraçar um arquétipo, não basta você usar imagens típicas, ter somente o seu diamante e tu ficar com essas possíveis palavras do diamante, do guerreiro, do herói, da Mulher Maravilha. Não adianta. Não basta a gente só ter essas imagens, esses objetos, porque a gente finge essa semelhança enquanto um arquétipo. A gente precisa é que de fato a gente abrace e tome, assuma esse significado simbólico do arquétipo. Eu sou o mago. Eu sou aquele que gosta de transformar a informação e levar ela mastigada para que outras pessoas possam entender de uma forma simples, porque eu venho já como professora universitária, eu venho já do magistério desde adolescente, então eu sempre pensei em ensinar ao outro uma forma diferenciada de ler assuntos que são interessantes do mundo humano. Esta é a minha biblioteca que eu mais chamo a atenção. E eu vivo essa lapidação. Eu vivo essa lapidação. Eu pego o meu diamante e ele se torna ainda mais brilhoso quando eu faço os processos de lapidação. Eu medito, eu caminho, eu faço exercícios, eu gosto de comer, nós somos comilões aqui. Eu estudo, eu ensino, eu compartilho, eu atendo gratuitamente, eu faço algumas coisas que me lapidam. Tem outras que me estragam, como qualquer humana, mas tem outras que me lapidam, que eu vou vivendo esse arquétipo de forma íntegra. E aí eu consigo conectar com as pessoas. Aí eu consigo vender o meu produto, porque vocês conectam com o meu inconsciente coletivo de forma pura, verdadeira. E isso é o mais importante, gente, tá? Porque a gente não está aqui mentindo. A gente não está contando uma historinha sobre arquétipos. A gente está vivendo isso. Eu tenho o meu guardião. Ele está sempre comigo. Eu tenho o meu processo de lapidação. Eu tenho a vida, a simbologia da vida junto comigo. Eu vivo isso. E quando a gente vive essas questões, a gente está exaltando a nossa real essência. Então, eu consegui me abrir aqui cada vez mais quando eu me aprofundei no estudo de arquétipos. Quando eu fui entendendo qual era o coletivo, o inconsciente coletivo que eu queria estar entrando, em quais bibliotecas eu quero entrar. E eu fui conseguindo trazer minha essência, fui conseguindo trazer as minhas características. E se eu estudei sobre isso ou isso, se eu estou trabalhando com isso ou com isso, eu estou me lapidando e cada vez mais lapidando o meu diamante. Todos nós temos esse diamante.
Todos nós temos qualquer tipo de objeto que queira. Tem acesso a todo mundo, né? De uma forma a viver, o ser, o sentir. Nós não estamos falando de coisas materiais. Isso aqui é só uma figura arquetípica. O que eu preciso entender inconsciente, que eu estou me lapidando. Eu estou aqui vendo dar aulas para eu me treinar cada vez e ficar melhor. Porque é isso que eu desejo. Eu desejo vir e entregar todo o meu conhecimento e me aprofundando cada vez mais para que eu possa me lapidar e me torne melhor naquilo. E daqui a pouco aquilo me cansa, eu vou para outro, porque eu sou uma boa geminiana. Eu preciso ter desafios. Eu preciso ter formas de poder estar buscando essas lapidações. Não me vem com arroz com feijão. Eu não gosto do arroz com feijão. No sentido, né, arquetípico. O arroz com feijão eu adoro. Arroz, feijão, saladinha e um bifinho tá ótimo para mim. Um ovinho cozido tá ótimo para mim. Mas o arroz com feijão enquanto desafio é muito simples, não tem uma aventura, né? Então o meu arquétipo ele é de lapidar, ele é aventureiro. Eu preciso de um guardião junto comigo, porque eu encaro, eu não tenho medo. E isso foi acionado dentro de mim aos poucos. Ah, tu sempre foi assim? Eu resgatei os meus arquétipos. Hoje eu estava com uma aluna e aí ela me falou assim, e deu o arquétipo da alegria, né? E, gente, já são 20h59, eu nem vi. E o que que aconteceu? E ela disse assim, mas eu nem sou tão alegre. Daí eu perguntei para ela, como que era na tua adolescência? E ela me disse, eu dava gargalhadas. Tu me lembrou agora uma memória. Eu ria muito, eu era muito alegre. E com o tempo eu fui me fechando, fui me cristalizando. E eu tinha me esquecido disso, Alessandra. E então, olha como o teu arquétipo dominante, ele faz todo sentido. Gente, terminou o nosso tempo, que pena. Eu gostaria muito que vocês me seguissem para que a gente possa continuar batendo esse papo. Eu vou estar sempre aqui nesse canal para conversar com vocês, segundas e sextas-feiras, né? Hoje a gente falou um pouquinho mais sobre essa biblioteca para que vocês possam entender. Eu quero contar na sexta-feira, eu vou deixar aqui marcado aonde a gente parou, justamente para a gente poder não esquecer para a próxima aula, continuar aqui. Sexta-feira eu vou continuar, espero vocês e não deixem de me seguir. Quero saber se vocês gostaram, coloquem aqui rapidamente para mim, porque eu tenho que sair, está no meu horário e eu não posso quebrar as regras da combinação, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo. Me sigam aqui, que é a maior gratidão em eu poder ter vocês junto comigo. Quem entrou para a minha biblioteca aí, quer acessar esses conhecimentos, vem para cá. Quem quiser achar o seu arquétipo dominante, vem para cá, me procura no direct que eu te mando o link. Beijos de luz, gente. Gratidão. Valeu e boas vendas. Faça a sua primeira venda pensando na necessidade do teu cliente. E faz a tua primeira venda. Conversa com a biblioteca do teu cliente. Ok? Beijo, gente. Até sexta-feira. Tchau, tchau.